Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a todos os telespectadores da ITV. No nosso programa de hoje temos uma figura incontornável da comunidade muçulmana em Moçambique, religioso, político e um grande ativista social acima de tudo. É isto que nós vamos destacar ao longo da nossa conversa. Em 45, 50 minutos de antena vamos tentar esmiuçar um pouco sobre a vida e obra de Hassan Magda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uma figura com uma questão como de praxe, quem é Hassan Magda, onde é que nasce e quando nasceu? Bismillahirrahmanirrahim. As minhas primeiras palavras são do louvor a Allah subhanahu wa ta'ala, que me permite estar aqui perante as câmaras da ITV e enviar saudações para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agradecer esta atenção que a direção da ITV e em particular o irmão Munif Fakir teve em me convidar para durante algum tempo falar sobre mim, o que muitas vezes eu tento evitar, mas como acabou de dizer, a expressão que utilizou, incontornável, neste caso particular também não se podia contornar e de uma ou de outra forma teria que aceder a este honroso convite que me endereçou. Que Allah subhanahu wa ta'ala vos pague e que vos abençoe nesta nobre tarefa de divulgar, em particular, o nosso Din al-Islam. Eu chamo-me Hassan Ismail Magda. Eu nasci na então Lourenço Marques há 68 anos. Na altura designado por Hospital da Missão Suíça, hoje Hospital Geral de Xamanculo. Como qualquer criança, não só direi da época, mas em qualquer momento da vida, eu tive a minha infância rodeada de tudo aquilo que caracteriza o crescimento de uma criança. Cresci, fiz os meus estudos aqui, estudos religiosos, a iniciação foi aqui na madraça da Escola da Comunidade Maometana, nas instalações antigas, avancei e a minha primeira escola sempre é bom recordar porque é aí que residem as nossas raízes, na então designada Escola Paiva Manso de Lourenço Marques, mesmo junto ao quartel-general na Avenida 24 de Julho. Eu creio que hoje se designa por Escola Primária do Alto Meia. Avancei, cresci, portanto, o recordar é viver, né? Tive uma infância, alhamdulillah, abençoada por Allah subhanahu wa ta'ala. Eu sou varão, filho varão de 8 irmãos, 5 irmãos e 3 irmãs. Sou casado, pai de uma filha e avô de 2 netos, Hussein e Mahira. À medida que nós vamos avançando, a nossa visão vai se alargando, né? E então começamos a procurar opções para a nossa vida. Naturalmente que nós temos inclinações por esta ou aquela área. Eu sempre tive uma queda para o associativismo. E talvez seja uma expressão um pouco pesada, mas dizer que experimentei um pouco de tudo, das várias áreas. Eu estive envolvido na vida associativa, apoiando naquilo que me era possível as várias instituições existentes na era colonial, e todos nós sabemos as dificuldades pelas quais nós passávamos, porque o olhar das autoridades coloniais era o de, enfim, travar qualquer desenvolvimento, quando na nossa perspectiva a atividade associativa visava fundamentalmente desenvolver a atividade religiosa, a atividade social, a atividade recreativa. Professor, voltamos a esta temática que está abordada.
tem uma educação, quando está a fazer a radiografia da sua vida, muito ligada à religião. Isto é de berço, a educação que teve em casa fez com que o Hassan moldasse nesta figura islâmica que é hoje. É um ponto que muita gente devia, enfim, conhecer, porque a história de alguém é feita de várias etapas, de várias fases. O meu falecido pai, que eu recordo com muita saudade, ele impôs a sua disciplina, né? Portanto, moldou-se desde a nossa infância, né, este aspecto de cumprimento religioso. Né? Meu pai é do grupo dos primeiros hafizes do Corão formados em Moçambique, em 1946. Aqui em Lourenço Marques. Aqui em Lourenço Marques. O Islã sempre existiu, né? Mas tínhamos ulamás que vinham ou da, diria, vizinha Zanzibar, né? Particularmente para a zona norte do país, onde predomina a comunidade islâmica, né? O Islã. Né? Isto é um outro aspecto que nós, a aprofundar, nunca mais teria fim. Né? E aqui, na parte particularmente sul, né? O saudoso Maulana Abu Bakr Khatib, né? Iniciou, né, esta tarefa de formar os primeiros hafizes em Moçambique. Em 1946, o teu falecido pai já era um hafiz do Corão. Exatamente. É uma herança que fica para a comunidade muçulmana, sobretudo da extinta Lourenço Marques para Maputo, porque para quem não conhece a história e vê agora os fofazes no mês de Ramadã, parece que são coisas de 30, 35, 40 anos. Estamos a falar de quase 60, 60 e poucos anos. Exatamente. Nós já tínhamos fofazes aqui na antiga Lourenço Marques, hoje Maputo. E ele sempre tinha um princípio. Dizia, eu quero a minha família à mesa, porque é o local onde nos reunimos, onde se depositam, né, as incidências do dia, né, e onde o chefe de família tem oportunidade, tem a ocasião de orientar, né, tomar conhecimento daquilo que se passou. Portanto, ele, como líder da família, ele tem esta responsabilidade e esta é a ocasião única do dia em que a família toda se reúne. E ele dizia sempre, além de contar as suas peripécias, a sua juventude, ele dirigiu o Salat al-Tarawih durante 20 anos no Masjid da Baixa, perdão, e no Masjid Anwar al-Islam. Na época, o Masjid Anwar al-Islam estava sob jurisdição administrativa da comunidade maometana, além de Ressano Garcia e Chibuto. Portanto, são aspectos que nos deixou como legado e que vou transmitindo porque é a nossa história. Não é? Exato, e não podemos apagar a história. E ele, depois de concluir o curso de Hafiz do Corão, ele contou que dentre os colegas, que eram 7, contando com ele, né, falecido Hafez Mohamed Bika, Hafez Kamal, falecido, saudoso Hafez Kamal, a Sanji, o falecido Hafez Rukunuddin Dullah, que emigrou para Egito, ficou por lá, Hafez Nur Mohamed. Eu ainda recordo e guardo com muito carinho o diploma que lhe conferiram, né? E o juba que lhe ofereceram, um juba azul com uma fita cor de laranja. Recentemente ainda falava com o Sr. Lucena Lagé, que dizia que tinha sido, a posteriori, um dos alunos do meu pai, né? Do Masjid Anwar al-Islam, e que gostaria de escrever a história do Anwar al-Islam. E que isto era importante para ele, ou num livro, ou mesmo de outra forma, deixar este legado para as gerações vindouras. Muito bem, o Sr. Santos já fala aqui a religiosidade que carrega, deve-se muito àquilo que foi os ensinamentos que o teu pai deixou. Vimos a falar com nostalgia do seu pai, uma figura bastante importante também
Basta só recordar, como disse aqui, um dos primeiros hufazes, um dos primeiros hafizes do Coran que nós tivemos hoje Maputo, antigamente Lourenço Marques. Um outro ponto que tem a ver muito mesmo com Hassan Magda, ainda sobre a sua infância, e vamos falar um bocadinho da colonização. Disse bem que logo em tenra idade gostou o bicho pelo associativismo, chamou-lo. Havia na altura dificuldade de implementar-se algumas medidas islâmicas no tempo colonial. Fala-se muito que haviam algumas perseguições, que os muçulmanos não tinham uma liberdade efetiva. Moçambique, província ultramarina de Portugal, até podia ser laica, mas o cristianismo, provavelmente a construção do Estado baseava-se muito numa orientação cristã. Não sei se concorda, quer concordar, quer discordar. Qual a apreciação que tem em relação a isso? Ratificando, na altura, o Estado português, o Estado colonial português, ele tinha como religião oficial o catolicismo, cristianismo e catolicismo. Portanto, não era a laicidade que imperava, né? Portanto, a concordata com a Roma, com a Igreja Apostólica Romana, ela sempre tinha a sua influência, né? Sabemos nós que, por mais que se tente sonegar esta realidade, a maioria da população moçambicana, hoje mesmo, é islâmica. Né? É a primeira religião monoteísta, universal, que surge nesta zona. A partir daqui se espalha pelo resto dos países, né? Porque apenas um parêntese, como é que a religião islâmica entra em Moçambique? Exatamente. Sim. Logo depois do surgimento do Islã, no século VII da era gregoriana, era cristã, tanto uma ou outra designação que é utilizada, né? Os mercadores persas e árabes, eles colocavam os mares, né? Particularmente desta zona do Índico, né? Portanto, com o objetivo de comercializarem, né? As suas joias, os seus tecidos, as suas especiarias. Né? Ora, costumo dizer bastante vezes de que nós podemos esquecer tudo numa viagem, numa deslocação, mas há coisas que nós nunca nos podemos esquecer, porque elas sempre nos acompanham. A pessoa pode empreender uma viagem e no seu destino dizer: olha, eu esqueci-me da toalha, eu esqueci-me desta peça de roupa, eu esqueci-me desta peça do meu estojo de higiene. Mas ele jamais poderá dizer que se esqueceu da sua língua, Certo. da sua cultura, Exato. da sua tradição, da sua religião. Jamais. Porque ela está impregnada, assim, e ela vai, por mais que nós digamos que, bom, eu não vou meter na mala, ela vai connosco. Ela vai connosco, né? Muitos temas ainda vamos abordar, só para... eu gostava que o Sr. Santo fizesse aqui alguma analogia. Como é que olha para o Islã no seu tempo e hoje? Do ponto de vista de construção de massajids, podemos dizer que não há comparação. Mas qual é os principais traços que encontra para o Islã no período colonial e hoje? Quais são as principais abordagens que o Sr. Santo gostava de transmitir aos telespectadores da ITV? Eu diria, respondendo até muito rapidamente à sua pergunta anterior, de facto houve entraves ocultos, né? Inconfessáveis, né? Em que quando alguém decidia, portanto, implantar um local de culto, um local de ensino religioso, as madraças, sempre havia um entrave. Isso incomodava a administração portuguesa na altura, esse advento do Islã? Incomodava bastante, porque seria, digamos que, um confronto, né? Com os seus ideais religiosos. Né? Porque, tal como se me permite, eu dizia que quando o mercador árabe, persa, que já existia, né, a professar a religião islâmica, né, ele, quando aporta a ilha de Moçambique,
é a porta através da qual o Islã entra em Moçambique, né? Ele instala-se lá, né? E muitos, pela forma acolhedora dos nativos, né? Estabeleceram-se lá. E a primeira preocupação do muçulmano, quando vê o número a crescer, é implantar um local de culto. Daí que nós possamos dizer que hoje aquela zona norte, particularmente a zona de Nampula, né, é onde existe a maior influência islâmica do país. Né? E ela espalhou-se pelas províncias de Cabo Delgado, Niassa, e depois foi descendo. Mas transportavam consigo este ensinamento de que o muçulmano, onde quer que vá, ele transmite, ele conviva. Daí que ele, em convívio com os nativos da região, né, estabeleceu-se, constituiu famílias, certo, ergueu locais de culto, né, e passados 8 séculos, vejamos só isto, quando Vasco da Gama, a caminho da descoberta do caminho marítimo para a Índia, aporta a ilha de Moçambique, encontra este povo. Encontra este povo, né, e os portugueses, né, como é que espalharam, todos nós sabemos, né? Portanto, a colonização não foi só uma colonização política, foi uma colonização global. Mas isso pode se justificar pelo facto de termos um número muito reduzido de instituições islâmicas no tempo colonial. Ainda é correto dizer que alguns muçulmanos tinham medo de exaltar a sua fé, o seu imã perante as autoridades portuguesas, o culto era tudo feito às escondidas? Tomando como ponto de referência a iliteracia existente em Moçambique logo após a independência, situava-se na casa dos 80% a 85%. Imagine naquela época. Portanto, este era o primeiro fator. O segundo era a submissão forçada a que eram sujeitos os nativos. Quando a colonização se inicia, nos 1490 e poucos, essa imposição estendeu-se a vários setores. Daí que, por mais que me digam que eu não posso estabelecer-me, eu não posso associar-me, mas a minha fé está comigo. Exato. Eu vou desenvolvendo, né? E aos poucos vou transmitindo, vou praticando. E essa questão que gostava mesmo de explorar ainda mais. Quais são as diferenças que o Baiaçana encontra no período colonial e atualmente? Quando nós fazemos uma radiografia do Islã em Moçambique. Quais são as grandes comparações, as grandes diferenças que encontra? A aposta na educação é um fator que sempre preocupa a qualquer sociedade. Não é? Porque sabemos que as grandes revoluções, né, partem de intelectuais. Eles têm uma visão mais aprofundada e mais longínqua, né, da situação. Então perspectiva-se o futuro. Né? Na época, essas imposições travavam os intentos, porque os nossos antepassados poderiam não ter a pena na mão, a caneta na mão, mas eles tinham a inteligência, né? E eles pensavam, porque basta só referir-se a este aspecto, que quando eles decidiam implantar um local de culto, um local de ensino, é porque havia uma preocupação, né? Por mais que não fossem doutores, engenheiros, economistas, fosse o que fosse, né? Portanto, quando me pergunta e insiste nessa preocupação, a grande diferença que eu encontro entre a época colonial e a época atual é que hoje nós temos pessoas com outras capacidades intelectuais. Segundo, as capacidades económicas são diferentes. E há uma liberdade, né, entre aspas, que a pessoa encontra em relação àquela época. Porque naquela época, por mais que não se declarasse, né, havia de facto, quer dizer, um predomínio, né, de uma religião em relação à prática da outra. Era uma religião de Estado. Exato, era porque era uma religião oficial. Hoje Portugal, né, é um Estado laico. Exato. Hoje. Né? Mas não se dissocia, né,
os seus laços com a Igreja Apostólica Romana. Muito bem, estamos aqui com esta figura, é verdade, estamos a aprender. Faz aqui uma evolução histórica daquilo que é o islamismo em Moçambique. Falou da sua vida e a sua vida confunde-se muito com o islamismo, a implementação do islamismo em Moçambique. É por isso que muitas das perguntas que eu fiz foram desembocar no islamismo no período colonial, porque é assim que o Hassan Magda é por isso que nós escolhemos para juntos podemos conversar em torno de várias temáticas. Já falou da sua infância, já falou da organização social da sua vida, de forma mais trivial, ia dizer, da educação que o pai transmitiu em casa. É daí que temos este Hassan Magda, o muçulmano devoto e convicto da sua religiosidade. Agora vamos falar também de um outro ponto. Hassan Magda, além de ser um muçulmano devoto, porque ainda vamos falar desta agremiação que ele formou juntamente com outros muçulmanos do Congresso Islâmico de Moçambique, mas agora vamos falar do Hassan Magda, que também foi um nacionalista, um patriota, que preocupou-se bastante com a independência de Moçambique, que teve o seu momento ou o seu pico em 1975. Hassan Magda juntou-se a Frelimo após a independência nacional, contribuindo também com as suas ideias, e na Constituição de 1990, que advoga o sistema multipartidário, faz parte da primeira legislatura do Parlamento moçambicano em 1994. Essas experiências quero partilhar conosco. Como é que tudo começou? Como é que filia-se a Frelimo e como é que chega ao Parlamento? Bom, todos nós sabemos que logo após a independência, o partido Frelimo ele advogou uma orientação marxista-leninista, o que contrariava em absoluto com os nossos ideais religiosos, né? Porque enquanto o Islã advoga uma coisa, né, esta ideologia advogava uma outra coisa. Então tentava-se a todo custo conciliar uma coisa com a outra, não abdicando dos seus princípios, no caso dos muçulmanos. Nós vivemos várias épocas, várias situações, tudo derivado desta orientação política, mas ninguém nos poderia retirar este direito natural que tínhamos o facto de termos nascido aqui, né, a sermos moçambicanos de origem, e olharmos para este país como nosso, né, e tentarmos contribuir para o seu desenvolvimento em várias esferas da vida. De facto, quer dizer, foram épocas difíceis, foram épocas bastante difíceis, e quando a transformação do sistema político vigente no país já permite a passagem do monopartidarismo para o multipartidarismo, fez com que nós despertássemos ainda mais, né, para podermos servir o nosso país, né, esta nossa terra, né, independentemente de nós, durante todo aquele período, termos colaborado, né, em momentos particulares, em momentos específicos, mas nunca tendo um poder de decisão, né, uma voz que pudesse influenciar a orientação que já estava definida. Quando em 94 surgem as primeiras eleições multipartidárias, nós, os muçulmanos, reunidos anteriormente, decidimos de que esta é a oportunidade para fazermos sentir a nossa voz e dizermos de que somos moçambicanos com os mesmos direitos. Exato. E nós queremos participar ativamente. Há quem vem de forma errada esta questão, que os muçulmanos estão numa sociedade simplesmente como pessoas integrantes. Há quem quer fazer passar que os muçulmanos, o islamismo é uma religião importada e muitos dos seus membros também são pessoas que vêm para Moçambique.
As estatísticas desmentem muito isto. O maior número de muçulmanos são moçambicanos, muçulmanos que vivem em Moçambique. Mas há quem vê ainda o islamismo em Moçambique como se fosse uma religião de imigrantes. É errado esse conceito, bastante errado, porque falando de religiões, todos nós sabemos de que o Islã, né, é a religião universal, monoteísta, né, e que não impõe em absoluto, né, seja o que for, dos seus princípios, dos seus dogmas, né, e é necessário que se conheça um pouco, com profundidade, né, o que é de facto o Islã, porque o Islã, quando surge, né, surge como a religião que vem complementar as revelações divinas anteriores. Né? O Islã crê na religião cristã, né, que tem uma revelação divina, né, que é o Injil, a Bíblia, o Evangelho. Né? A religião judaica, portanto, são religiões nas quais o muçulmano deve crer. Né? Quando nós recitamos o nosso credo, Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, né? Acreditar, crer nos kitabs revelados divinamente. Né? Portanto, é totalmente errado este conceito de que é uma religião importada, porque ela é universal. Mas quando diz assim que queriam fazer-se sentir, achavam que na altura não davam voz aos muçulmanos de devem participar ativamente para o desenvolvimento económico e social do país? Exato, porque havia entraves, né? Porque sempre se colocava em primeiro lugar, né, a religião, né? E a religião poderia interferir, algo que durante a vigência do regime marxista-leninista não prevalecia. Já foram perseguidos nesta época, esse sistema era intolerante em relação às religiões. Nem é aqui querer falar mal, mas é uma realidade, é factual, são factos, nós estamos aqui a dizer factos. Estamos a narrar coisas verídicas. Já sofreu uma perseguição, já teve colegas, irmãos muçulmanos que já contaram episódios de ir parar nas prisões ou o sistema não chegou a ser tão brutal assim? Eu próprio sou uma das vítimas, porque em 1980, né, quando os muçulmanos se preparavam para celebrar o Eid al-Adha, né, houve uma proibição de que o muçulmano não era mais do que outros. Cristãos, judeus, hindus, né? E que entre o Eid al-Fitr e o Eid al-Adha, né, deveria escolher uma festa. Dissemos que não. Ninguém, a maior sumidade que possa existir à face da Terra, tem capacidade para, enfim, destruir aquilo que já nos foi transmitido. Mas as pessoas fazem isso por quê? Por ignorância, por falta de conhecimento ou indoutrinados com certas políticas que era de organização social que achavam correto na altura? Bom, o que alegava, eu liderei este grupo, alhamdulillah, eu liderei este grupo que congregou todos os massages de Maputo, né? E nós procuramos primeiro nos dirigirmos diretamente ao presidente Samora Machel, né? Fazendo-lhe ver de que nós não estávamos a inventar, nós não estávamos de forma alguma a criar uma nova festa, era uma festa universal, celebrada em todo o mundo, que existia desde os primórdios do Islã. Ora, aí fomos orientados de que, portanto, no monopartidarismo, de que nós nos deveríamos primeiro dirigir ao partido. Porque na altura o partido, o Estado e o governo eram um único corpo, né? Era o partido Frelimo. Quando nos dirigimos para lá, houve orientações que diziam que de facto eram, passa a repetição, orientações e que nos deveríamos submeter a elas. Né? Dissemos que isto é um direito que nos assiste. Porque logo a primeira Constituição da República, promulgada a 25 de junho de 1975, redigida na Praia do Tofo, em Inhambane, declarava claramente que o Estado era laico e que nós éramos livres de
praticar qualquer religião. Né? Daí que nós pegávamos nesse artigo e dizíamos que esse era um direito que nos assistia como moçambicanos, que éramos muçulmanos e que queríamos livremente celebrar as nossas datas. Nós, é uma outra história, bastante longa, tem os seus contornos, daí que nos remetem para as instituições do governo, e na altura existia a Direção Provincial do Trabalho, e na altura o Ministro do Trabalho era o Alberto Cássimo, falecido. Né? Então, quando nos dirigimos para o Diretor Provincial do Trabalho, ele delegou noutras pessoas, e recordo-me perfeitamente, quem me acompanha é o falecido Osman Latif, o pai do ministro, ex-ministro Abdul-Majid Osman, do Abdulaziz Osman Latif, o pai do falecido Maulana Shal, o Sheikh Habib Shal, o Ali Abud, o falecido da Chadulia, né? Portanto, figuras, e vou utilizar a sua expressão, incontornáveis da história do Islã aqui em Moçambique, em particular de Lourenço Marques em Maputo, e fomos encaixados no local onde se julgam os litígios entidade patronal trabalhadores. Daí que nós nos recusamos a avançar e que queríamos falar com o Diretor Provincial do Trabalho, que era a entidade a quem nós tínhamos solicitado. Mas era uma petição de quê, Santa Magda? Era a petição para a tolerância, para que os muçulmanos pudessem... Exato, para fazer sentir de que esta festa não era uma festa inventada. Claro. Porque o que na altura se dizia é que as outras religiões só tinham direito a uma festa. Sim. Os cristãos celebravam a Páscoa e que o Natal tinha sido transformado em dia de família. Que as outras religiões apenas tinham uma e que nós não éramos mais do que os outros. E então, daí que quando nós nos retiramos, apenas fiz sentir como líder do grupo de que houvesse um pouco de respeito pelos nossos mais velhos, né? Que eram líderes ao nível de cada comunidade, mas que nós aqui estávamos a representar a comunidade moçambicana. Né? Remeteram-nos ao ministro, o ministro Alberto Cássimo disse que não tem nada a fazer, escolham entre as duas, estava o falecido Mohamed Mogna também connosco. Né? Ora, várias outras pessoas cujos nomes de momento não me recordo, mas tenho tudo registado, né? E faltavam apenas 3 dias. E das províncias, as pessoas contactavam incessantemente pelas direções provinciais de trabalho pelo facto de terem encerrado os estabelecimentos no dia do Id anterior. Exato. Né? Ora, isto fez com que as pessoas temessem mais represálias e aspectos que, de facto, ultrapassam a nossa imaginação. Perguntava-se quantos trabalhadores é que tem, né? E em função do número de trabalhadores aplicava-se a multa. Olha, limite-se a pagar e não discuta. Sabe? São essas situações. Ora, isto fez com que eu fosse chamado ao Ministério do Interior sozinho. Estava o falecido Yusuf Afegi também, né? Vamos recordando. Sim, né? sim. Aquilo era um telefonema, o Sr. Magda comparece imediatamente. Né? Como líder do grupo. Sozinho. Exato. No 7º andar do edifício do Ministério do Interior, né, sou ameaçado. O seu lugar, né, é Machado. A referir-se à cadeia de Machado. Então, se acham que o meu lugar é esse aí, eu não fiz nada de errado, nem conspirei, né, simplesmente reivindiquei um direito que nos assiste. Né. Na altura não passou de ameaças, né? Sozinho, rodeado de meia dúzia de elementos, que simplesmente nos diziam que devia desistir dessa ideia de reivindicar esse direito, porque não existia direito nenhum. Graças a Allah, como presidente do Congresso Islâmico, era convidado para as várias reuniões do partido, né?
Foi daí onde chega ao Parlamento, através dessas reuniões, como líder do Congresso? Não. Muito à parte. Muito bem. Mas só que era convidado para as sessões da Assembleia Popular, na altura, e para outras realizações. Só para dizer que tenho no meu registro marcos importantíssimos. Representei os muçulmanos de Moçambique quando do 50º aniversário natalício do presidente Samora Machel. E foi algo democrático. Todas as confissões religiosas apontaram para a minha pessoa para que fosse eu a representar todas as confissões religiosas aqui no edifício. Já, digamos que depois de ter terminado este ambiente, entre aspas, hostil, já tinha ultrapassado o processo dos IDs, aí percebeu-se que os muçulmanos podiam fazer valer a sua voz. Já tínhamos ultrapassado, a questão dos IDs depois foi aclarada. Exatamente, foi a posteriori, aliás, antes, né? Exato. Tive o privilégio de representar os religiosos de Moçambique quando o falecimento do pai do falecido presidente Samora, né? Portanto, também escolhido por todos, e na época o que é que se utilizava? Que cada confissão trouxesse por escrito, a mensagem, embora eu sempre tivesse queda para o improviso. Oratório, exatamente. Então levava, e então as mensagens eram lidas e todos nós em conjunto optávamos ou selecionávamos qual a mensagem que deveria ser lida e naturalmente o autor dessa mensagem que deveria representar. Portanto, são marcos que me deixam, de facto, quer dizer... Agora, muito bem, essa questão, Sr. Sandro, já temos muito pouco tempo da antena, e como é que chega ao Parlamento, como é que olha aquela primeira legislatura? Já participou como convidado na Assembleia Popular? Foi a Assembleia da República como deputado da Assembleia da República, onde as portas foram abertas para todos os partidos com assento parlamentar. Todos aqueles que concorreram e tiveram este poder legislativo para poder ter representação na Assembleia da República. Foi também uma coisa nova. Se me permite, muito rapidamente, é justo que eu refira isto. Exato. Que quem vem, de facto, a pôr um ponto final neste imbróglio, né, ou nesta questão que fora levantada, é o presidente Samora Machel, telefonicamente. Muito bem. Porque estas minhas participações fizeram com que eu me aproximasse e privasse com o falecido presidente Samora Machel. Uma alta figura, uma grata figura do nosso país, do nosso povo. Aprendi bastante com ele e tinha uma aproximação muito grande com ele e telefonicamente é-nos dado a conhecer de que os muçulmanos eram livres de celebrar os dois Ids. Portanto, não entrando em pormenores, mas levei esta preocupação ao gabinete da Sua Excelência o Presidente Samora Machel. Ele era pontualíssimo e quando eu telefono para o gabinete do Presidente Samora Machel, dizem que o Presidente, o camarada Presidente já tem conhecimento desta questão e já está lá uma outra secretária à espera do despacho dele. E aguardem apenas alguns minutos. Não foi desligar, foi esperar com o telefone. Hoje é que temos os celulares, não é? E apenas aparece a dizer que o camarada Presidente Samora Machel despacha favoravelmente e pode informar. E nós também iremos informar, né, através dos canais da Rádio Moçambique, porque na altura havia também o emissor interprovincial Maputo e Gaza, para que o país inteiro tenha conhecimento da celebração. Quando me pergunta como é que nós entramos, de facto, quer dizer, é um marco importante também na minha vida, quando surge pela bancada da Frelimo, pelo Círculo Eleitoral de Nampula, né? E dentre os vários momentos dos 5 anos que estive como deputado da Frelimo, fiz parte, logo depois da tomada de posse, como membro da Comissão ad hoc para a revisão do Estatuto de Deputado do Regimento da Assembleia da República. Havia necessidade de se alterar o regimento de mono para multipartidarismo. Passei a fazer parte da Comissão de Relações Internacionais.
Fiz parte da Comissão ad hoc para a revisão da Constituição da República. Fiz parte do Grupo de Formação e Cooperação Internacional. Fiz contactos junto da Embaixada Francesa e Embaixada Britânica para promover os cursos de inglês e francês na Assembleia da República para o pessoal do Secretariado e para os deputados. E eu fui o coordenador desses cursos. Mas outro dos assuntos que me marcou foi a participação em várias conferências. A Conferência dos Refugiados, sobre refugiados, a OEPA organizada, porque sabemos que a África do Sul é o país que acolhia não só os nossos conterrâneos, mas vários refugiados. Então fiz parte desse grupo em representação da Assembleia da República. Mas um dos momentos mais marcantes é quando represento o nosso país na criação do Fórum Parlamentar Islâmico. Muito bem, sim senhor. É aí onde íamos chegar, é a nossa outra questão. Então estive na conferência preparatória em Teherão, no Irão, e nessa reunião foi decidido o local, que foi escolhido mesmo, e então foi em representação da Assembleia da República de Moçambique representar o nosso país para a formação, para a criação do Fórum Parlamentar Islâmico, portanto, um dos braços da OCI, exatamente, e fiz logo parte de uma das comissões. O tempo mesmo, tem que fazer uma ginástica em termos de tempo, já há poucas questões. Como presidente do Congresso Islâmico de Moçambique, participa também muito, é consultado muito sobre esta temática importante, que é acerca de alguns temas candentes da sociedade moçambicana, a relação da liberalização ou não do aborto, de casamentos homossexuais. Tudo isto foi bom poder participar, porque deu a conhecer os demais qual é a perspectiva, qual é a visão do Islã em relação a esses temas que têm criado divisões no seio da sociedade moçambicana. Eu devo dizer que o relacionamento Islã em particular e o Estado é ótimo. É ótimo porque há uma compreensão em relação àquilo que é, no fundo, a religião islâmica. O Estado compreende as posições da religião islâmica, né? Independentemente de ser desta ou daquela organização, no fundo, nós recitamos o mesmo kalima. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. É o que nos une. O exemplo mais flagrante é que quando estamos perante Allah subhanahu wa ta'ala no cumprimento do Salah, ninguém nos pergunta quem somos nós. Exato. Nem o nome, nem a nossa origem, nem a que grupo é que nós pertencemos, a qual é a nossa filiação partidária, porque nós cumprimos com essa obrigação para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. É para satisfazer e para cumprirmos aquilo que nos foi ordenado. Ora, quando me diz isso, só que nós, em momento oportuno, nós opusemos-nos, mas somos consultados também para, enfim, a implementação de certos aspectos que são contrários aos princípios islâmicos. E quando é assim, tá, uma questão é o desiderato do Estado, é outra coisa é aquilo que é a nossa religião. Muitas das vezes já sentiu-se frustrado quando é auscultado no Ministério da Justiça ou em outros fóruns, já sentiu-se frustrado dando a sua opinião, dando a sua ideia e no fim tomar-se uma decisão contrária daquilo que estava a defender baseando no Sunna e no Sharia. Já bastante, só que não desistimos, né? E aceleramos, se me permite a expressão. Temos o caso do uso do lenço. Exato. Agora, vai-se invocar aspectos que não têm nada a ver com o uso do véu, porque o lenço é algo que é tradicional e que faz parte da indumentária islâmica. Eu diria que há muçulmanos e muçulmanos, mas quando uma árvore nos dá uma fruta podre, não vamos culpar a árvore. Não vamos culpar a árvore porque ela é linda, é frondosa, ela dá frutos. Agora, numa sociedade existe um indivíduo que é contrário, que ele não, enfim, cumpre com aquilo que lhe está prescrito
não se vai condenar toda a sociedade, porque o muçulmano, ele rege-se por princípios que lhe foram mostrados, tais casos do véu. Nós temos o caso do cumprimento do Hajj, em que nós sentimos a frustração quando nós procuramos, e isto até o próprio Ministério da Justiça uma vez convidou-me para que explicasse o que era o Hajj. Deixamos lá claro esta questão de liberalizar a prostituição, de legislar o homossexualismo, algo que é condenado no Islã. Porque, claramente, nós vamos dizer, muçulmano ou cumpre ou não cumpre. Não há meio termo. Porque, para eu satisfazer o meu instinto, para satisfazer o meu ego, eu não vou agradar a Deus e não vou agradar ao diabo também. E como é que ficaram, depois da aprovação pela Assembleia da República, neste verso do hino nacional, onde diz: nós juramos por ti, ó Moçambique? Depois desta aprovação, não canalizaram aqui alguma reclamação junto às instituições competentes para dizer que nós, como muçulmanos ou outras agremiações até religiosas, só acreditamos, só podemos jurar por um único Deus? É uma frustração. Sentimos frustrados, mas não desistimos da luta. Porque, a associar isto, vejamos a nova lei da família, em que se impõe a idade núbil, em que se proíbe a poligamia. Mas eu fiz parte, orgulhosamente, digo isso, não estou a trazer o meu ego, convidado nos debates que antecederam os debates que tinham sido agendados com a recolha de contribuições, e a posteriori, digamos, o debate nacional. O que é frustrante é que as contribuições não são levadas a sério, porque nós, quando debatemos esta questão, nós dissemos que é necessário que, num português simples, claro, audível, a religião islâmica diz que pode e não diz deve. A religião islâmica diz que um moço ou uma moça pode casar a partir da sua puberdade. O muçulmano pode casar mais de uma vez, não diz que deve. E vejamos os casos. Ora, a nova lei da família não levou em consideração aquilo que foi a contribuição islâmica, e nós vemos os casamentos a serem realizados. Que nada há que nos imponha, porque inclusive a determinação de que nós devíamos seguir certas normas para que o casamento fosse, enfim, válido, hoje opta-se pelo mais simples. Há o Sunnat Nikah, e a pessoa opta pelo casamento civil quando atinge aquela idade. Muito bem, mesmo para terminar, como analista também de políticas sociais, gostava de resumir, olhando para a situação que muitos países muçulmanos encontram-se hoje, muitas convulsões políticas em muitos estados muçulmanos. Na sua humilde opinião, qual é a solução para nós termos, uma vez por toda, estabilidade nos países muçulmanos? Eu, de facto, mantenho até hoje um relacionamento com vários representantes dos países islâmicos. Este é um ponto que tem sido sempre cavado, tem sido sempre coisa. Por um lado, eu coloco à frente aquilo que Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam disse, que um dos sinais do Qiyamah, do fim do mundo, será a existência de 62 a 63 fações. E quando o Sahaba Ikram radiallahu ta'ala ajma'in, os seus nobres companheiros perguntaram: mas como é que nós iremos distinguir tantas fações?
cada uma a reivindicar a sua autenticidade, a sua legitimidade, a sua, enfim, a posição de liderança, como diz aqueles que seguiram o Corão e o Hadith. Nós devemos saber traduzir e destrinçar entre religião e tradição. Isto é algo que temos defendido ao nível do Congresso Islâmico, né? Porque a tradição não se apaga, não se desenraiza, mas trazendo para o cumprimento da religião, a pessoa por si vai fazer uma análise a dizer que isto Allah subhanahu wa ta'ala me vai perguntar e isto não me vai perguntar. Porque eu quando visto a minha camisa e a minha calça, o casaco é um complemento. Apenas, não indo mais a fundo. Não é? Portanto, na nossa vida nós temos as tradições, mas essas tradições, desde que não contrariem aquilo que é um Sharia, nós não combatamos. Simplesmente façamos sentir de que isto não é forma, isto não é obrigatório e que aquilo é obrigatório, você deve cumprir com aquilo. A pessoa, quando sentir de que, de facto, este cumprimento obrigatório me faz sentir, me faz diferenciar aquilo que é obrigatório, aquilo que é fardo e aquilo que é nawafil, aquilo que é facultativo. Portanto, nós temos tradições, não só ao nível dos muçulmanos, vários povos, e faz parte da cultura. A tradição faz parte da cultura. A pessoa sente-se orgulhoso da sua língua, a pessoa sente-se orgulhoso da sua tradição, a pessoa sente-se orgulhoso de vários outros aspectos da vida que complementam o seu viver. Portanto, estas convulsões políticas têm sempre uma raiz de interesses. Fazem com que inocentes sejam dizimados apenas para servir uma cúpula que não se preocupa com aquilo que é o interesse geral. Portanto, aqui nós devemos apenas pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, porque apenas está nas mãos dele o Hidayah, a orientação. Não vamos longe. O próprio filho de Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele não teve Hidayah. Portanto, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah oriente-nos para o caminho da sua satisfação, o caminho da unidade. Porque não é por acaso que se diz que todos os muçulmanos são irmãos, né? E que o muçulmano deve constituir uma única comunidade. Né? Passado mesmo a terminar desafios em um minuto, quais são os próximos desafios do islamismo em Moçambique? Os desafios do islamismo em Moçambique? Eu diria que, basicamente, né, apostarmos muito na educação, fazer com que as pessoas com a educação despertem, né, e saibam distinguir entre aquilo que está certo e aquilo que está errado, né? E fazer com que o terreno seja desbravado, né? E aproximemos as pessoas, porque a terminar diria que quando viemos nada trouxemos, quando retornarmos nada iremos levar. No entretanto, entre o vir e o regressar, lutamos por algo que não trouxemos e não vamos levar. Muito bem, nós aqui narramos histórias factuais e verídicas. Foi assim com esta figura que eu disse no início, incontornável. Havia muito por se dizer, é uma figura com uma bagagem incrível, um intelectual muçulmano. Infelizmente o tempo em televisão é curto, nós podíamos esmiuçar mais, não só sobre a vida do Hassan Magda, mas podíamos olhar também para a sua participação ativa e o seu compromisso social, não só com os muçulmanos, mas com o seu Moçambique. Vimos aqui ao longo desta conversa que o Hassan também falava de paixão do povo, população moçambicana. É um ativista social e nós, bi'idhnillah ta'ala, com a permissão de Allah, em próximas oportunidades, vamos ter ainda aqui o Hassan Magda para a segunda, a terceira, a quarta parte da biografia deste que é um grande homem que permitiu que em 50 minutos nós conversássemos em torno do islamismo em Moçambique, em torno da sua vida pessoal e, acima de tudo, em torno do desenvolvimento econômico, social do país, mas também o bem-estar de muçulmanos moçambicanos neste pedaço de terra.
Nós voltamos numa próxima oportunidade com mais um convidado.